Êxodo 14, versículo 1 ao versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos do Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Senhor e nosso Salvador, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, que é inerrante, que é infalível. Cremos que o Senhor há de falar conosco através dela. Por isso clamamos a Ti misericórdia, e clamamos a Ti para que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, sejamos propícios a ouvir a Tua voz e a praticar aquilo que aprendermos nessa noite. Nós a Ti, Senhor, oramos com gratidão, no nome santo de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, se tem algo hoje em dia que as pessoas valorizam, é a tal da confiança. Você geralmente ouve alguma frase em algum filme, em alguma propaganda, em alguma música, lhe instruindo a confiar, lhe instruindo a acreditar. Um exemplo disso, por exemplo, é a campanha do cartão Mastercard, que diz: acreditar é o primeiro passo para realizar. Ou então, no filme da Alice nos Países das Maravilhas, que diz: acreditar é a chave para alcançar o impossível. Ou então a música de Elton John, em que ele diz o seguinte: acredite no seu coração. Acredite no seu coração. Mas será que simplesmente acreditar, confiar,
seria a solução dos nossos problemas? Ou então, melhorando a pergunta, em que essas pessoas têm acreditado? Em que você tem acreditado? Em que você tem colocado o seu coração, a sua confiança? Tem muita gente que acredita em Deus, até diz que confia em Deus, mas faz isso por propósitos supérfluos. Eu acredito em Deus. E aí, por exemplo, está chegando o final do ano e tem muita criancinha que ora ao Senhor, mas não ora para que o nome do Senhor seja glorificado, mas ora a Deus para ganhar um presente qualquer. E as crianças são ensinadas a isso. Tem pai, inclusive, que dá o presente que a criança, digamos, está orando a Deus apenas para não deixar essa criança perder a fé. Mas que tipo de fé é essa? E que tipo de Deus é esse em que as pessoas estão acreditando? O grande problema, então, da humanidade não é apenas a incredulidade, a falta de crença, mas é também a confiança, a crença em falsos deuses e para coisas desnecessárias. Às vezes a pessoa até tem uma fé, uma crença sincera, mas elas estão sinceramente erradas em seus propósitos. É por isso que o texto dessa noite, o texto de Êxodo, é tão importante para nós. Ele relata o quê? Ele relata que a fúria de Faraó, e como Faraó confiava em si mesmo. Faraó confiava no seu coração, ele acreditava naquilo que o coração dele dizia, confiava nos seus exércitos, confiava no seu poder militar. E nós aqui também, nesse texto, vemos o povo de Israel, não confiando em Deus, mas confiando nas circunstâncias boas. Eles estavam saindo do Egito, estavam indo para uma terra prometida, estava tudo indo bem. Faraó não estava atrás deles até determinado momento. Moisés era um novo rei para eles. Isso, irmãos, é uma mensagem ao nosso coração. Porque assim como o Faraó confiava em si mesmo, é assim como o povo de Israel confiava nas circunstâncias, muitas vezes nós agimos da mesma forma. Muitas vezes nós confiamos apenas em nós mesmos. Ou então nós confiamos que tudo está indo bem porque as coisas estão maravilhosas, e aí acreditamos nisso. Nos apegamos às circunstâncias. Quantas vezes você não tem confiado na sua sabedoria para tomar suas decisões? Eu sou sábio, eu sou inteligente, aquilo que eu escolher vai ser o melhor para mim. Eu não preciso consultar a Deus. Quantas vezes você não confia nos seus recursos para viver bem? Eu tenho, eu posso. Eu trabalho, eu conquisto. Eu mereço. Quantas vezes você não confia nos seus esforços para conquistar algo? E quantas vezes você também não confia em outras pessoas para ter felicidade? A minha felicidade está porque eu tenho tal pessoa ao meu lado. Então, irmãos, texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 14, mostra que Deus guia os seus filhos pela rota da adversidade, a fim de instruí-los a confiarem nele. Mas não a confiarem nele para conquistar bens, conquistar o mundo, mas para confiarem nele, para alcançarem, para conquistarem a salvação. Por isso, a ideia central desse texto nos diz o seguinte: Yahvé, o Senhor, o Deus do pacto, conduz a sua igreja à provação, a confiar no seu poder e a reconhecer que ele luta em seu favor. O nosso Deus nos conduz à provação, nos conduz a confiar no seu poder e nos conduz a reconhecer que ele luta em nosso favor. Então nós iremos começar a exposição desse texto falando que o Senhor conduz a sua igreja para a aprovação. É isso que nós iremos ver do versículo 1 ao versículo 4. Versículo 1 que diz: Disse o Senhor a Moisés:
Aqui nós temos uma ideia de que o Senhor continua o seu relacionamento com Moisés. Lá no capítulo 3 do Êxodo, o Senhor se revela a Moisés, convoca Moisés para que ele esteja a guiar o povo na saída do Egito rumo à terra prometida. E estamos agora no capítulo 14 desse livro. Então nós temos essa ideia clara que o Senhor continua a falar, a se revelar a Moisés. E tudo o que Moisés faz desde então é conforme a ordem de Deus. Por isso que é importante esse verso dizendo que fala o seguinte: disse o Senhor a Moisés. Por quê? Porque Moisés então é direcionado pelo Senhor. E é importante nós também termos essa noção de que Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. E é por isso que nós o cultuamos. Por quê? Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós sabemos que no culto, onde a sua palavra é lida e onde a sua palavra é pregada fielmente, Deus fala com o seu povo. Então, mas qual seria o conteúdo, então, da fala de Moisés, da fala de Deus com Moisés? Nós vemos aí no versículo 2, no início: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, Deus está aqui dando uma orientação referente à rota do povo de Deus, ao sair do Egito rumo à terra prometida. Isso é importante, irmãos, para mostrar para nós que o povo, ele não estava ali saindo sem propósito, sem destino, sem rumo, ou de uma forma perdida. O povo estava dando seus passos conforme a ordem do Senhor. O povo estava dando seus passos conforme a ordem de Deus. E eu sei que é muito bom viajar. E geralmente quando as pessoas viajam, elas já traçam os seus passeios, né, que elas irão fazer ali. Isso é um ótimo planejamento, porque você não vai perder tempo, né? Você vai daqui para uma cidade nova, uma cidade que você nunca foi, aí você já olha no Google quais são os passeios que tem ali, aí você já marca: na segunda nós iremos a tal lugar, na terça nós iremos fazer isso, na quarta nós iremos visitar aquele outro lugar. Isso que é o ideal. Mas eu e a Luciana, quando a gente já saiu de viagem, às vezes a gente não faz isso. A gente simplesmente vai. E aí a gente perde muito tempo. A gente fica perdido. A gente bota o GPS mostra um lugar que não era para a gente andar. E a gente fica totalmente equivocado. Isso faz com que a gente perder o quê? Perder tempo, deixar de aproveitar a viagem. A gente aprendeu a lição. Mas aqui o povo de Israel, eu disse isso apenas para ilustrar que o povo ele não estava saindo perdido. Ele não estava procurando uma rota. Por quê? Porque Deus estava direcionando o seu povo. Deus sabia tanto a rota correta, como até também o que se passaria no coração de Faraó. Veja o versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Irmãos, o Senhor conhece os intentos ocultos de cada coração e até mesmo das suposições futuras. Faraó ainda não tinha pensado em nada, mas Deus já tinha conhecimento daquilo que Faraó pensaria. No caso aqui, Deus já considerava inclusive a obstinação do coração de Faraó, e que ele enxergaria essa rota dos israelitas como uma possibilidade de reaver sua força de trabalho. Deus disse assim a Moisés: Moisés, guia o povo por este caminho, porque eu sei que Faraó, quando ficar sabendo que o povo irá por esse caminho, ele vai perseguir o povo novamente. E é interessante a gente ver a construção aqui do pensamento de Faraó, em que diz, Faraó pensando, né?
estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Esse pensamento aqui é uma indicação de que Faraó achava que o povo de Israel não tinha uma noção de onde estava indo, ou de qual caminho a percorrer. É como se fosse assim, se o povo de Israel estivesse saindo aqui de Teresina e fosse direcionado a ir para Altos. Mas ao invés de seguir pela Joaquim Nelson, pegar a BR, o povo fizesse o caminho contrário. Fosse lá pela rodoviária. E aí o Faraó, eles estão perdidos. Era isso que Faraó tinha em mente. Até porque Faraó considerava isso, porque poucos israelitas haviam saído do Egito. Então, o povo não sabia em qual caminho, em qual terra ele estava pisando. Apenas Moisés havia saído do Egito. O povo viveu toda a vida encarcerado, ou melhor dizendo, cercado pelo Egito durante toda a sua vida. Então, ao saírem ali dos limites conhecidos, ali do Egito, segundo o Faraó, provavelmente o povo se perdeu. O problema de Faraó, ao pensar nisso, é que ele não considerava o quê? A orientação do Senhor. O povo não estava perdido. O povo estava sendo orientado por Deus. Desde antes mesmo de José chegar no Egito, o Senhor já sabia a rota que Israel iria traçar. O Senhor já sabia, na verdade, a história da humanidade. Acontece que, mesmo sendo claro para Faraó que Deus é soberano, ele jamais conseguiria perceber isso, por conta do quê? Da pecaminosidade do coração de Faraó. Olha o que diz o versículo 4: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Esta expressão, endurecerei o coração de Faraó, não é a primeira vez que ela aparece aqui no livro de Êxodo. Se você voltar algumas páginas aí a Êxodo, capítulo 7, versículo 3 e versículo 4 diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Mas o que é que significa endurecerei o coração de Faraó? Esta é uma expressão que aponta para a pecaminosidade do coração. Um coração entregue ao pecado é um coração que duro. Coração entregue ao pecado é um coração duro. E sempre que a Bíblia falar de um coração endurecido ou de um coração de pedra, ela está se referindo também a pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas a rejeitam. Um coração duro, um coração de pedra, é um coração que ouve a palavra de Deus, mas rejeita. Marque sua Bíblia em Êxodo e vamos até Zacarias, capítulo 7, já quase no final do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 7, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Mateus capítulo 13, versículo 15, também fala
sobre um coração endurecido. Mateus 13:15, ele vai citar aqui um texto do profeta Isaías, em que diz: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, a palavra do Senhor testifica que um coração endurecido é um coração entregue à sua própria pecaminosidade. Por quê? Porque rejeita a palavra de Deus. Faraó já tinha ouvido. Moisés foi várias e várias vezes à presença de Faraó pedindo: liberte o meu povo, liberte o povo de Deus. Faraó rejeitava as ordenanças do Senhor. Mas tem algo também interessante aqui na fala de Deus sobre o coração de Faraó, e que nos revela algo mais além da cultura do Egito. Havia a crença no povo egípcio de vida após a morte. Eles acreditam nisso. Os egípcios acreditavam sobre a vida após a morte. Mas como é que essa vida após a morte ela era alcançada para os egípcios? Através de uma cerimônia de pesar o coração. Ou seja, as pessoas que morreram ali no Egito, elas tinham seus órgãos tirados, mas o seu coração permanecia. Porque haveria, então, um tribunal onde o coração da pessoa era colocado numa balança. E do outro lado da balança era colocada uma pena de uma árvore. Se o coração da pessoa fosse puro, o coração seria mais leve do que essa pena. Então essa pessoa teria a vida além da morte. Faraó, por ser um deus para os egípcios, as pessoas acreditavam que ele tinha um coração puro. Então ele necessariamente ele iria passar por essa cerimônia e iria alcançar a vida eterna. Mas o Senhor diz o quê? Que ele endureceria o seu coração. Então essa fala de Deus a respeito do coração de Faraó era uma condenação sobre a vida de Faraó. Era para mostrar que ele não era perfeito de forma alguma e que as suas obras eram más, e isso lhe condenaria, isso traria condenação a ele. Lembre-se, Deus enviou 10 pragas ao Egito que afrontaram e mostraram a fraqueza e a inexistência dos falsos deuses dos egípcios. Mas Faraó também era considerado um deus. Por isso o Senhor haveria de quê? De destruí-lo. Deus já havia mostrado o seu poder sobre todos os outros deuses, mas havia um que restava, que era quem? Faraó. Deus é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro rei. E é isso o que a continuação do verso diz: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deus, através das pragas, irmãos, mostrou a fragilidade dos deuses falsos do Egito. Mas Faraó ainda estava vivo, e ele exercia uma certa influência sobre o povo de Deus, levando o povo a temer. Então Deus age para destruir Faraó e mostrar de uma vez por todas que ele é o Senhor. Veja que nada acontece por acaso, mas tudo ocorre por conta de quem? Da soberania de Deus e da obra da providência divina. Isso acaba nos levando, irmãos, à nossa confissão de fé, no capítulo 5, que vai tratar justamente sobre a providência. Todo este capítulo merece ser lido pelos irmãos depois, mas nesse momento eu irei ler apenas a seção 4, que diz o seguinte: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus de tal maneira se manifestam na sua obra, na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto
não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita e regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Ou seja, apesar da pecaminosidade humana, os desígnios de Deus sempre serão cumpridos de forma justa e de forma santa. E Deus nunca será e nunca é o autor do pecado. No caso, então, Faraó ele foi deixado à mercê do seu próprio coração. Deus é como se deixou o Faraó ser guiado pelo seu próprio coração. Faraó acreditou no seu coração, deixado a sua própria vontade. Por isso ele fez o que fez. Não é à toa que Jeremias 17 diz que o coração humano é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. É por isso que Paulo fala em Romanos 1 que os homens foram entregues às suas próprias vontades. O homem faz aquilo que está então no seu coração, ele peca por conta do seu coração. E isso me lembra uma frase de Lewis, em que ele expressa que só há dois tipos de pessoas. Uma pessoa que diz a Deus, seja feita a tua vontade, e a outro tipo de pessoa é aquelas a quem Deus diz, certo, seja feita a sua vontade. Melhor expressando, há pessoas que oram a Deus e dizem, Senhor, seja feita a tua vontade. E há aquelas outras pessoas que o próprio Deus diz a elas, certo, faça-se a tua vontade, faça aquilo que está no seu coração. Entregue-se então à sua pecaminosidade. No caso, Faraó foi deixado à sua própria vontade. Deus então, irmãos, traça o seu plano de libertação de Israel. Mas esse plano tem uma passagem por provações. É isso que nós vemos aqui no versículo 1 ao versículo 4. Deus traça a rota para Israel sair do Egito, mas essa rota vai passar por provações, por adversidades. E foi assim que Deus conduziu toda a sua igreja durante toda a história. No primeiro século, a igreja foi perseguida, principalmente por Nero, por imperadores romanos que mataram cristãos em batalhas desfavoráveis para os cristãos. Foi assim que Deus conduziu a sua igreja durante a Idade Média, em que ela se perdeu da sua palavra, se perdeu da sua vontade, mas o Senhor então levantou homens para lutarem pela verdade do Evangelho, pela verdade da palavra. É por isso que nós celebramos tanto a reforma, por isso que nós adoramos a Deus por conta da obra que Ele fez ali durante o período da reforma. E hoje nós também somos provados. Nós vivemos num mundo de indiferença espiritual. As pessoas não se importam com aquilo que é sagrado. Na verdade, elas zombam daquilo que é sagrado. Nós vivemos numa sociedade totalmente corrupta em seus pecados, que rejeita os princípios cristãos. Você falar que é cristão e que segue a Cristo de verdade, pode ser motivo de piada, motivo de chacota. Mas assim como Deus usou as dificuldades no passado para guiar o seu povo, tanto a sair do Egito, como também a vencer tais dificuldades, nós também podemos crer que Deus fará isso conosco, demonstrando assim que Yahvé conduz a sua igreja à provação, mas Yahvé também conduz a sua igreja a confiar no seu poder. Isso nós vemos agora no versículo 5 ao versículo 9. O versículo 5 que diz: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia,
mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Aqui, o versículo 5 já narra Faraó recebendo a notícia que o povo de Israel estava saindo de fato do Egito. E o versículo diz algo interessante sobre o coração de Faraó. Diz o seguinte: mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais. Essa característica de mudou-se é uma característica de um coração não alcançado. É um coração volátil, um coração que não consegue prosseguir com as decisões tomadas. Veja só, Faraó viu os milagres do Senhor, e quando foi atingido no coração dele por conta da perda do seu filho, ele se deu por vencido. Faraó viu a mão de Deus sobre o Egito, e o golpe fatal foi perder o seu primogênito. Isso acabou com o coração de Faraó e fez com que ele permitisse que o povo de Deus saísse do Egito. Mas um coração pecador, um coração não arrependido de verdade, ele logo esquece a correção e se lança novamente no pecado. Um coração não arrependido, um coração que não foi de fato transformado, ele esquece a correção de Deus e logo ele se lança na obstinação do pecado, e faz isso de maneira apressada. É isso que a gente vê no versículo 6 e 7. Faraó ouviu a notícia que o povo saiu do Egito, e aí o versículo 6 e 7 já diz que ele se aprontou. E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Faraó, como um bom líder que ele era, não apenas se lança para capturar Israel sozinho, mas ele convoca o seu povo, e o seu povo o acompanha. Escolhe bons soldados, escolhe armamentos, chama o seu exército. Veja, os egípcios, o povo de Faraó, o povo do Egito, eles também viram a mão de Deus. Eles também sofreram, eles viram as pragas que foram lançadas ali, os sinais de Deus, sofreram o luto, testemunharam as fraquezas dos seus deuses, mas isso não impediu de se tornarem cegos e seguirem a Faraó na luta contra Israel, contra o povo de Deus. Afinal de contas, aos olhos humanos, essa luta seria bem tranquila. Israel, irmão, saiu do Egito sem exército. Não tinha exército, não havia ali homens treinados para a batalha, não havia ali também material de guerra. O Egito saiu com soldados, o Egito saiu ali com poder militar, com cavalos de guerra. Faraó saiu certamente dali confiante que iria reaver os seus escravos, que iria reaver a sua mão de obra. Mas ao contrário de Faraó, o povo de Deus saiu alegre do Egito. Olha o que diz o versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. A confiança em si mesmo e nos seus próprios meios é uma demonstração clara de endurecimento do coração. Confiar em si mesmo, dizer: eu sou bom sozinho, eu faço isso porque eu me esforcei, eu conquistei, porque eu sei. Tudo isso e coisas derivadas são uma demonstração clara de um coração endurecido. Mas o povo de Deus, ao contrário, eles saíram alegres do Egito. Por quê? Porque alcançaram a tão sonhada liberdade. Eles saíram afoitamente, é como se assim, eles saíram de mãos levantadas, ou seja, saíram alegres.
exultantes de alegria, porque estavam saindo da escravidão, estavam indo para a libertação. Mas essa alegria de Israel não ia durar tanto tempo assim. Nem tudo seria sem dificuldades. Veja o versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Faraó e os seus exércitos alcançaram o povo de Israel. O povo agora estava entre o Mar Vermelho e a espada de Faraó. Como a gente disse nos dias de hoje, o povo estava entre a cruz e a espada. Mas isso não foi uma surpresa para Deus. Na verdade, eles estão exatamente onde o Senhor queria que eles estivessem. Olha, se você voltar ao versículo 1, você vai ver. Disse o Senhor a Moisés, versículo 2: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. É exatamente nesse lugar que o povo se encontra no versículo 9. Então, não foi um acaso o povo chegar ali, não foi uma surpresa. Por quê? Porque o Senhor conduziu o povo em meio à provação, para levar o seu povo a confiar nele, e também para mostrar que Deus é quem luta em favor do seu povo. É o Senhor quem luta em favor do seu povo. É isso que nós vemos agora no versículo 10 ao versículo 14. O versículo 10 que nos diz: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os israelitas estavam ali caminhando, sem saber que o exército de Faraó estava perseguindo eles, ou pelo menos a maioria deles nem se dava conta disso. Era um grande número de pessoas ali. Então chega nesse local, em frente ao Mar Vermelho. Eles estão ali em frente ao mar, não tem como ultrapassar, estão acampados, e de repente ouve-se a notícia de que Faraó estava chegando. Faraó estava chegando para subjugá-los novamente. O que fazer diante dessa situação? Olhar para um lado é deserto, olhar para o outro é o mar, não tem para onde correr. E olhar para trás, vem Faraó. O que é que deveria ser feito? Nesse momento, olhar para cima e clamar a Deus. É isso que parte do povo diz, conforme o final do versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram a Deus. Como disse um determinado pastor, Deus nos faz passar por caminhos estreitos para que possamos ajoelhar-nos. Ou seja, Deus nos permite passar por lutas, por dificuldades, para que a gente se ajoelhe diante da sua presença, para que a gente clame ao seu nome. E foi isso que alguns israelitas fizeram, eles clamaram ao Senhor. Ora, irmãos, eles foram libertos do Egito, eles viram a mão de Deus sobre o Egito, derrotando os falsos deuses. Então eles confiaram em Deus. Mas esse não foi o cenário total do povo de Israel. Muitos outros, na verdade, se lembraram da vida de outrora, como nos diz o versículo 11. Olha só: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Enquanto alguns clamaram a Deus, a maior parte então do povo se revolta contra Moisés, por se encontrarem naquela situação. Se revoltaram contra Moisés. Então, a cena aqui é de completa desolação. Eles estavam, irmãos, fugindo de Faraó,
mas de repente o mesmo algoz, o mesmo faraó reaparece para subjugá-los novamente. E tem uma coisa interessante aqui nesse texto. A palavra faraó, ela se repete mais do que a palavra Senhor, indicando o quê? Que o povo de Israel temia mais a faraó do que a Deus. É por isso que a palavra faraó aparece tanto aqui nesse texto. Por quê? Porque o povo temia mais a faraó do que a Deus. Os olhos do povo de Israel não enxergavam a soberania de Deus. Eles enxergavam o quê? Enxergavam a faraó como uma ameaça. Enxergavam a Moisés como um problema, um falso líder, um líder fraco que não pôde libertar de fato o povo. Mas o povo não enxergava a Deus como um Senhor soberano, um Senhor providente. E muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco. Muitas vezes nós estamos como essa parte do povo de Israel, porque nós olhamos as nossas dificuldades e murmuramos, porque não enxergamos o nosso Deus. Não enxergamos o nosso Senhor, o nosso Deus providente, governando sobre tudo e sobre todos. Não enxergamos que o Senhor é soberano sobre as nossas dificuldades. Mas veja, situações difíceis, situações com dificuldades, revelam o que há no coração humano. Situações de problema, de tensão, elas revelam o que há no coração humano. Quando você passa por dificuldade, de fato você mostra o que há no seu coração. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Não era apenas Faraó que tinha o seu coração endurecido. O povo de Israel também tinha o seu coração endurecido por conta da incredulidade. Enquanto estava tudo bem, o povo saiu o quê? Afoitamente, como nos diz o versículo 8. Quando as coisas se complicam ali no versículo 9 e no versículo 10, o povo então revela o que há no seu coração. É incredulidade. A prova disso é a fala que está aqui no versículo 11. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? A falta de confiança em Deus não nos deixa analisar corretamente a situação em que nos encontramos. Porque o povo não confiava em Deus, o povo então não conseguia analisar aquela situação, como que foi Deus quem colocou o povo ali. Eles pensavam que Moisés os havia tirado apenas para morrerem no deserto. Por isso eles falam: olha, Moisés, era melhor a gente morrer lá no Egito. A gente saiu, mas não vai dar em nada, nós vamos morrer agora aqui. O desespero do povo foi tão grande que o coração deles foi revelado nesta situação. Eles queriam permanecer no Egito. O povo de Israel queria permanecer no Egito. Veja o versículo 12. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja só, o povo revela aqui para Moisés: a gente queria era estar no Egito. A gente não te falou isso, Moisés? Deixa-nos aqui no Egito, não leva a gente para outro lugar não. E veja só, essa palavra servirmos, sirvamos, essa palavra de servir, ela está ligada ao quê? À adoração, a ideia de servir, de prestar um culto. Ou seja, o povo queria permanecer no mesmo modo de viver de quando eles eram escravos. O povo queria permanecer sendo escravo no Egito. Os filhos de Israel confiavam no estilo de vida do Egito,
mas não confiavam no poder de Deus. Irmãos, o maior milagre de Deus aqui nesse texto, na verdade, na história de Israel, não é tirar o povo de Deus do Egito. O maior milagre de Deus não é tirar o povo de Deus do Egito, mas é tirar o Egito do coração do povo de Deus. Esse é o maior milagre. Não é apenas tirar as pessoas do reino das trevas, não é tirar os seus filhos do império do mal, mas é tirar a pecaminosidade do coração dos seus filhos, é transformar o coração, tirar o coração endurecido e dar um novo coração. Este é o maior milagre de Deus. E isso nós chamamos de quê? Nós chamamos isso da obra de santificação. Tirar o Egito do coração do seu povo. Era isso que Deus estava fazendo com os israelitas, conduzindo eles por meio dessas provações, porque Deus queria tirar o Egito do coração do seu povo, e é isso que Deus também faz conosco continuamente. O Senhor queria mostrar ao povo de Israel que Ele é o verdadeiro Deus que deve ser adorado e servido, não os egípcios, não os falsos deuses do Egito. A dificuldade então que eles estavam passando nesse momento aqui, ao serem perseguidos por Faraó, ao estarem de frente ao deserto, ao mar, era para trabalhar o coração dele. E as provações, irmãos, que nós vivemos também servem para nossa santificação. O Senhor permite que você passe por dificuldade porque Ele quer lhe santificar. Ele quer transformar o seu coração. Foi o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios. Ali nos primeiros versículos você vai ver que o Senhor permite que o seu povo passe por dificuldade, passe por tribulações, para que o seu povo seja santificado. Então o Senhor usa essas dificuldades para trabalhar o nosso coração. Às vezes, na maioria do tempo, na verdade, nós queremos confiar em Deus sem passar por dificuldades. Nós queremos aquilo que nós chamamos de vida mansa, uma vida tranquila. Mas o Senhor usa o expediente da provação para fazer com que os nossos joelhos se dobrem diante do seu poder, diante da sua autoridade. Quanto mais o metal é duro, mais sólido, mais alta é a temperatura em que o ferreiro tem que aquecer o forno para tornar o metal maleável. Então, quanto mais o nosso coração é duro por conta do nosso pecado, mais o Senhor vai trabalhar o nosso coração para que nós nos amoldemos à sua vontade. É por isso que o Senhor nos conduz em lutas, em provações, para nos transformar à sua imagem e semelhança. Se você confia em riquezas, se você confia na sua força, se você confia na sua saúde, na sua família, no seu emprego, no seu intelecto, de alguma maneira o Senhor mostrará a você que tudo isso é insuficiente. Só Ele é digno de nossa adoração e de nossa confiança. É por isso que Moisés responde então ao povo da seguinte forma, no versículo 13, que diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Moisés instruiu o povo quanto ao modo em que deveriam se comportar diante daquela situação. Ao invés do povo temer a Faraó, o povo deveria temer quem? Ao Senhor.
Ao invés de ter um coração inquieto, o povo deveria ter um coração tranquilo. Ao invés da falta de confiança em Deus, na verdade, uma plena confiança em Deus. Por quê? Porque a falta de confiança em Deus não nos deixa analisar corretamente a situação em que nos encontramos. Quando nós não confiamos em Deus, nós não conseguimos analisar corretamente a situação em que nos encontramos. Talvez você esteja passando por uma luta no seu trabalho, na sua família, por algo que você tem que resolver, e você está angustiado porque você na verdade não está confiando plenamente em Deus. Mas o Senhor nos mostra através dessa história, do seu texto, da sua palavra, que Ele é soberano e Ele conduz o seu povo em meio à provação, para levar o seu povo a quê? A confiar nele, a confiar que Ele luta em favor do seu povo. E é isso que diz o versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Os egípcios não estavam passando ali por conta do acaso, como eu falei, por conta do infortúnio. Foi um acidente no percurso. O GPS talvez de Moisés deu errado e levou eles ali. Não, foi o Senhor quem conduziu ali. E o Senhor tinha um objetivo claro. Qual era? Derrotar Faraó. Os egípcios que hoje vês, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. Deus ordena que o povo mude a sua rota para que Faraó os encontrasse naquele determinado lugar. E isto seria para quê? Para que Faraó fosse derrotado de uma vez por todas. Então, não foi culpa de Moisés eles chegarem ali. Não foi porque Faraó devia ser temido, mas porque o Deus do pacto usaria aquela situação para derrotar Faraó e mostrar de uma vez a sua soberania para o seu povo. A graça de Deus seria de tal forma que os egípcios seriam derrotados de uma vez por todas. E o versículo 14 então nos mostra que o Senhor pelejou pelo seu povo. Aqui nós temos aquela ideia de um Deus guerreiro. Deus é um Deus guerreiro, um Deus que luta pelo seu povo. Ele é conhecido como o quê? O Senhor dos exércitos. É Deus quem luta em favor do seu povo. Seu povo não precisa se preocupar, pois o Senhor deles enfrentaria aquela batalha em favor de Israel. Isso seria feito, irmãos, de tal maneira que ao invés de corações incrédulos blasfemarem ou murmurarem, eles se colocariam em quê? Em silêncio. Ao invés de usarem a sua voz para a incredulidade, Deus faria eles ficarem em silêncio para admirarem a obra da salvação que seria ali realizada. Quero concluir dizendo que a confiança vazia em si mesmo, a confiança vazia no seu poder, na sua fama, ela está fadada ao insucesso. No final de tudo, a sua confiança não lhe fará chegar em lugar algum. Muitas vezes esse tipo de confiança traz mais solidão do que solução. Esse texto então de Êxodo capítulo 14 nos mostra que nós não podemos ter um coração endurecido pelo pecado do orgulho, nem um coração endurecido pela incredulidade, a ponto de não confiarmos em Deus. Quando vivermos situações difíceis, precisamos confiar em Deus indistintamente. Acontece que a história de Israel também é nossa. Nós queremos lutar nossas lutas sozinhos, queremos conquistar o céu com o nosso esforço, nós queremos fazer por merecer, nós queremos acreditar nas circunstâncias, enquanto for tudo bem, tudo está bem de fato, e esquecemos de confiar em Deus e lutamos para resolver os nossos problemas.
Mas Cristo, irmãos, é quem peleja por nós. Cristo se entregou por nós e é o Senhor quem lutou a maior de todas as nossas lutas e nos tirou da incredulidade. Não a incredulidade de bênçãos na terra ou de uma vida melhor. Cristo nos tirou da incredulidade de rejeitarmos a Deus e confiarmos nele plenamente. Nessa noite, Cristo quer te fazer lembrar que Ele é quem garante a tua salvação. É em Cristo em quem você deve depositar a sua confiança. Não no seu próprio coração, não numa força impessoal, não no acaso. Não são as tuas obras, mas somente Cristo. É quem te salva, é quem te liberta. E esse texto, irmãos, ele não fala aqui de problemas da vida. Se você está passando por uma luta, Deus vai te ajudar a vencer essa luta, vai te ajudar a conquistar bens. Não. O que esse texto fala justamente é da obra de salvação. Porque assim como o povo de Israel estava enganado no seu coração e ainda amava o Egito, assim também somos nós. Nós estamos nesse caminho de santificação. Nós estamos nessa luta. E muitas vezes o Egito que habita no nosso coração quer nos enganar, quer nos tornar incrédulos, quer nos fazer desejar o modo pelo qual nós vivíamos no passado. Mas o Senhor peleja por nós. E o Senhor transforma o nosso coração. Então, que Cristo Jesus aplique essa sua palavra na nossa vida. E esse texto, então, também nos leva a pelo menos 4 aplicações que eu trago nessa noite. A primeira, louvemos a Deus pela salvação. Louvemos a Deus pela salvação. Ao mesmo tempo também que nos humilhamos, porque não somos dignos ou merecedores de tal obra. O Senhor nos salva não porque nós fizemos algo, o Senhor nos salva porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Nós não somos dignos daquilo que Cristo fez na cruz. Sabendo disso, é que somos levados a louvá-lo continuamente, a nos humilharmos diante da sua presença. A outra aplicação nos diz que devemos também pedir a Deus um coração transformado. Nós não podemos viver com o coração endurecido e nisso querer agradar a Deus. Peça ao Senhor que transforme o seu coração, que Ele lhe ajude a perceber o que tem tornado o teu coração tão endurecido para a voz dEle. O que te impede de obedecer à voz de Deus, a atender a sua palavra. Peça um coração novo a Deus. Peça que Ele trabalhe no seu coração. Um coração que não rejeita a correção, como o faraó fez, mas um coração que atende à correção de Deus. Um coração que não seja obstinado para fazer o mal, mas um coração que atenda à voz do Senhor. A outra aplicação direta desse texto nos leva ao seguinte: nas adversidades, confie em Deus. Ainda que o texto não fale claramente sobre essa questão de vencermos as adversidades, mas a implicação desse texto nos diz que nessas adversidades, nas lutas da nossa vida, nós devemos confiar em Deus. Ele já concedeu, irmãos, a maior bênção, que é a salvação em Cristo Jesus. Ele certamente também irá preservar a sua vida em meio às lutas. Ele vai lhe dar respostas. Veja, lembre-se então o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então o Senhor nos permite passar por provações, para que confiemos nele
e para sermos transformados. Nesta semana, certamente nós seremos provados. Ou seja, pelas dificuldades da vida, ou seja, pela autoconfiança do nosso coração. Quando isto vier, as dificuldades ou a autoconfiança no coração em si mesmo, apegue-se ao texto da palavra de Deus e confie em Cristo, o verdadeiro mediador. Lembre que Ele é quem concede a salvação a nós. Lembre que é Ele quem nos preserva do mal. Lembre que nós fomos resgatados por Ele e vivemos para a glória dEle. Lembre que Ele é quem alegra o nosso coração de fato. Isso fará você o quê? Desejar estar continuamente na presença de Cristo na eternidade. Mas enquanto isso não ocorre, desfrutemos então do culto de louvor em adoração ao seu santo nome. Então, lembre-se de Cristo, lembre-se da sua obra e almeje cultuar ao Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, aplique a sua palavra em nosso coração. Amém. Passa a palavra ao presbítero Juscelino.